Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje, dando sequência ao nosso eterno Janeiro Branco, falando das doenças mentais, nós vamos abarcar um tema importantíssimo, um dos mais comuns da nossa atualidade, característico bem da nossa área de saúde mental, que é a depressão. E para bater papo com a gente sobre esse tema, nós chamamos uma colega aqui do Instituto Olhos da Alma Sã, a Daniela Almeida, tá? Que é inclusive a coordenadora do curso de mitologia e psicopatologia, que vai iniciar agora a partir de fevereiro ou do mês de março, né? Estamos aguardando ansiosamente a programação deles aí para saber exatamente quando eles vão iniciar, tá? Bom, é interessante a gente parar para pensar que a depressão hoje é uma das doenças mentais mais comuns da nossa sociedade, só perdendo para os transtornos de ansiedade, né? Nós temos aí em torno de 350 milhões sofrendo com a ansiedade, né? Que para muitos autores e pesquisadores falam que é o mal do século. Né? Para nós da área de saúde mental, a gente fala que ela perde apenas para os transtornos de ansiedade. Tá? Então, estou aguardando a Dani entrar aqui no nosso bate-papo para a Oi, gente Jorge, iniciar. cheguei. Olá, Dani, boa noite, bem-vinda. Tá? Boa noite a todos. Papo, né? E você vai me ajudando aí, Dani, com as perguntas dos nossos, da galerinha que está assistindo a gente. Tá? E aí Tá eu bom. estava falando aqui, Dani, né, de alguns dados muito interessantes, inclusive parabenizar o pessoal da coordenação do Enem Nacional, né? Não sei se você viu, Dani, a prova do Enem 2021, que aconteceu agora em janeiro, o tema foi inclusive esse do nosso campo de trabalho, que foi o estigma das doenças mentais na nossa sociedade, né? Então, aproveitar, vamos falar de depressão, vamos falar de estigma social, vamos falar das doenças mentais na nossa sociedade, na noite de hoje. E eu queria iniciar, Dani, perguntando, né? Tem várias pessoas que são leigas que também acompanham, né, a nossa live, tem muito colega aqui da área de saúde mental, né, tem vários psicólogos junguianos. Como é que a gente pode reconhecer clinicamente uma depressão? Tá? Assim, um grosso modo, falando para um público mais leigo, né? Como é que a gente sabe que a gente está deprê, né, Dani? Uhum. Eu costumo dizer que é quando não existe nada de Eros, né? Não tem nada de Eros quando você tá depois, né, Jorge? Porque quando a gente pensa no Eros, né, tem muita energia, né? Eros, ele tem energia para dar e vender, né? E para ele não tem distinção, né? Ele não está preocupado, ele está preocupado realmente em tanto externalizar essa energia, né? Como cada vez mais ter, né? A pessoa que está, né, passando por esse processo de depressão, a primeira coisa que a gente olha, né, quando ela chega no consultório é que não tem energia, né? Não tem nada de energia, não tem disposição, nada faz sentido, não quer fazer uma atividade, não quer sair, né? Só quer ficar em casa. Quando a gente percebe um adolescente, né? O adolescente que troca, né, Jorge, o dia pela noite. Aí você pergunta para essa pessoa, né? Foi como é que tá a alimentação? Não está se alimentando, né? Deixou de ter essa energia, né? Então, o que eu percebo muito, né, desses casos que chegam até nós, é uma das primeiras questões que eu observo, né? Essa falta de disposição, esse cansaço da vida, né? Às vezes a pessoa até fala, eu não sei para que eu estou vivendo, né? Não tem mais sentido eu viver. Entra muito também, né, a questão da família, né? Eu sou um peso para a família. Se a gente for pensar na relação afetiva, né, Jorge? Ninguém gosta de mim. Tá tudo ruim, ó céus, ó dia rosa, Lipe, né?
Esse é um desenho animado da década de 70, de 80, que era o Heidi Hai, né? Que era o hiena chorona, né? Então, azar, né? A pessoa com depressão, ela fica muito queixosa, né? Reclama demais, está tudo ruim. É pessimista e fala que é realista, né? É muito interessante essas questões que você está trazendo, né, Dani? Tem uma irritabilidade, né, Jorge? Você pergunta para a pessoa assim, como é que é essa irritação? Ah, vem do nada, né? E aí você percebe como é que tá com relação às pessoas à sua volta, né? Ninguém já está conseguindo, né, ficar perto dessa pessoa, né? Porque como você disse, né, vem uma queixa, né, vem uma reclamação. Também tem muita falta de esperança, né? Não tem sentido mais a vida. E eu Está quase percebo presidente também. da República, Dani. Olha, viu, Jorge? Eu acho que aquele lá tá um pouco mais ainda, viu? Porque pelo menos essas pessoas elas procuram ajuda, né? Quem tá se percebendo, quem já tá vendo, né? Aquele lá, acho que não. Falar de saúde mental para ele. É. Então, você tem percebido no seu consultório o aumento de casos de depressão? Bastante. E você sabe um movimento que eu percebi muito assim na pandemia, sabe, Jorge? Porque olha só, né? Aquelas pessoas que já tinham uma facilidade, né, de lidar com o seu interno, de ficar sozinho, de fazer coisas também, né, para si mesmo, eu percebi que parece que para elas não mudaram tanto. Mas aquelas pessoas que dependiam do barzinho final de semana, né, da boate, de estar sempre na casa dos amigos e teve que ficar principalmente com a família, não tinha para onde correr, eu percebi que chegou muitos casos assim. E aí quando você começava a investigar, né, porque são perguntas, né, que a gente já faz assim no primeiro atendimento, é, não quero ficar em casa, não gosto de ficar em casa, não tá bom, só fico chorando, só fico triste, não tá fazendo nada sentido, antes eu saía, antes eu tinha lugar para correr, né? E agora essas pessoas, né, tiveram que lidar consigo mesmo, né? Lidar com as suas próprias questões, tiveram que tirar, que se trancar dentro de casa consigo mesmo, né, com a família, que muitas vezes tem essa dificuldade de enfrentar, né, com algum familiar, tem algum problema. Então eu percebi muito isso e ainda tem chegado, né, muitas pessoas com essas mesmas questões. A questão do financeiro, Jorge, essa incerteza, né, colocou muitas pessoas também nesse aspecto da depressão. E sabe uma coisa que eu observei muito também, Jorge, que junto veio a crise do pânico, sabe? Não sei se você percebeu isso aí também nos seus atendimentos, mas veio essa fobia, né? Esse desconhecido aí, que eu acho que veio trazendo um monte de coisa, sabe? Da vida mesmo, de lá do passado. Muito bom, Dani. Miticamente, pelo que a gente percebe, a depressão é uma das doenças mais antigas da humanidade, né? Na mitologia, vocês encontram alguma coisa sobre depressão? Quando você falou da live, né? Eu fui olhar algumas questões que a gente poderia trazer na mitologia. E eu achei muito interessante, porque eu vi que numa live anterior sua aí, né, em outras lives, tava falando da questão afetiva também, da questão de às vezes as pessoas também estarem muito ligadas, às vezes a padrões de beleza, né, e em diversas outras coisas. E aí eu trouxe a Manteraço, né? Eu trouxe alguns mitos para a gente poder discutir aqui hoje, mas um que eu achei muito interessante foi da Manteraço, que é um mito japonês, né? Lá na época, né, das religiões, né, do shintoísmo, por exemplo, a mulher ela era representada como o sol, né? Então ela era luz e o homem, justamente, era representado como a lua. E a história da Manteraço é interessante, assim, não vou contar toda a história, mas
ela era governadora celestial ali de onde eles viviam, né? Então ela era responsável pela plantação, né? Ela que levava luz, ela que fazia toda essa organização. E ela tinha, né, dois irmãos, né? E um deles é o Suzano. E ele começa, então, por rebeldia, a destruir todos os campos celestes dela, né? Destrói a plantação. E aí eu percebo, né, que Manteraço sai do controle dela e ela entra numa caverna, né? Ela leva ali as mulheres que trabalhavam com ela e ela se aprisiona dentro dessa caverna. E nessa caverna, ela entra numa depressão profunda. E aí, né, como não tinha como ficar sem o dia, né, sem o sol, né, o mundo virou um caos. Nesse mundo virar o caos, outros deuses ali então se reuniram com ela, com outros deuses, e não, vamos lá, a gente precisa tirar a Manteraço de lá, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles começam na porta da caverna mesmo, conversam e ficam falando, e a Manteraço fica muito curiosa, né? E eles pegam um espelho e faz com que ela se veja. Naquele momento que ela olha o espelho, que ela se vê, ela não se conhece. Porque a Manteraço, ela é de uma beleza incrível. E ela estava totalmente despedaçada. Numa profunda depressão. E aí então ela continua, eles conseguem tirar a Manteraço, né, daquele lugar e novamente dar essa energia de volta para ela, né? O mito conta que quando ela sai da caverna, né, tudo já se transforma em luz. Quando ela sai daquele mundo ali que ela estava, né, ela encontra a luz e tudo volta a florescer. Mas também tem uma coisa muito interessante na história da Manteraço, né? Porque ela vai de novo para essa caverna, porque o danado do irmão dela novamente, né, o Suzano, ele então, de um ato de rebeldia, destrói novamente a plantação e ela volta e dessa vez ela coloca uma pedra, né, e diz que dessa vez ela não sai. E eles fazem a mesma coisa, né? E começaram a fazer uma festa lá na porta para ver se ela saía e ela sai. E aí ela se olha no espelho de novo e se enxerga novamente. Olha que interessante. E aí ela consegue sair daquele profundo desespero que ela estava. E você sabe o que eu acho mais interessante na história da Manteraço? Esse fato, né, Jorge? Porque às vezes nós escutamos muito, né, que precisa ser forte, né? Chega muitos pacientes assim, precisa ser forte o tempo todo. E a Manteraço, né, ela traz muito essa experiência de morte e renascimento. Às vezes eu preciso, né, entrar numa profunda tristeza, mas eu também posso sair. Eu preciso transitar nesses dois lugares. E às vezes a pessoa que chega pra gente e que tá com depressão, ela tá às vezes num profundo desespero por achar que às vezes ela vai ficar ali para sempre, né, Jorge? Sim, e com aquela ideia, aproveitando o mito, né, de falar que a minha plantação, as minhas coisas foram destruídas, né? Exatamente, né? Acabou, as coisas não estão legais, a empresa faliu, né? Sabe, aquela coisa toda que a gente vê o mundo mágico da fantasia deixou de ser fantasia, né? Realidade bateu na porta, o emprego, sabe? As pessoas estão endividadas, né? Exatamente. E a Manteraço, ela vai falar muito também, né, dessas questões de julgamentos, né? Porque essas pessoas, elas também chegam com muitos julgamentos. Sim. É interessante, Dani, até pensar que tem na mitologia grega, você estava contando a história da mitologia da Materaço e de repente me lembrou muito Deméter, né? A mãe de Perséfone, né? Porque tem uma dinâmica muito parecida também, né? Quando a filha é raptada, né? Perséfone é raptada, ela entra também nesse desespero
que aí até os gregos falavam que é quando se cria o inverno, né? Exatamente. E falando em Perséfone, eu lembrei até de uma coisa aqui. Porque olha só, se a gente for pensar no Hades também, nessa questão do próprio embotamento emocional, né? Você já prestou atenção, Jorge, de tantas pessoas que chegam também por não conseguir mostrar o que sente? Sim, foge de si mesmo, foge do que sente. Gosta do Zé, mas casa com o Pedro, né? E fora, quer fazer medicina e acaba fazendo, sei lá, veterinária, né? As pessoas se traem o tempo todo e depois, quando a coisa dá muito errado, invariavelmente a depressão bate na porta, né? Se perde muitas coisas no meio do caminho. Olha Sim, só, né? Pensa uma pessoa que é totalmente voltada para a arte, está na engenharia. não, pior do que isso, passa no concurso público e vira burocrata do governo, né? Fica lá batendo, separando as folhas amarelas das folhas azuis. Olha que coisa mais legal, né? Vira funcionário de banco, né? Aquela coisa bem, aperta o botão o dia inteiro apertando os botãozinhos na máquina de calcular, né? Olha que coisa mais gostosa, né? Exato, exatamente. Então, uma vez eu li, sabe, uma coisa que eu achei muito interessante, sabe? Que o pessoal estava falando muito, né? O mal do século é a depressão, o mal do século é a depressão. Mas se a gente for parar para pensar, a depressão é o nome, né? A gente deveria pensar que o mal do século também é o que está causando a depressão, porque é algo Sim, que está acontecendo, né? E às vezes a pessoa ela não consegue olhar para isso, porque também é muita dor, né, Jorge? Não é fácil assim. olhar para sua sombra, né? E olhar para o próprio espelho, se identificar, ter identidade, né? Se perceber, se gostar. Muita gente evita isso, né, Dani? Então, ela não quer olhar para ela e ver como ela quer se imaginar numa rede social com um case de sucesso, né? Que é aquela onipotência, megalomania escrota da nossa sociedade atual, né? Todo mundo tem que ser um case de sucesso, todo mundo tem que se dar bem, todo mundo tem que, né? Essa megalomania que a gente vive muito na sociedade hoje, que sempre dá errado, né? E eu lembrei de um outro mito também, se a gente for pensar no Orfeu, ou não, é que Orfeu Sim, é o grande amor da vida dele, porque ele não escuta os avisos que foram dados, né? E ele morre de tristeza, né? O Orfeu é um melancólico, né? e olha só, né? E você falando da questão do melancólico, olha que interessante, porque na melancolia, se a gente for falar da identidade, né, Jorge, porque muitas dessas pessoas que chegam no consultório têm uma perca de identidade muito grande, né? Você olha para a pessoa e se você perguntar quem é você, ela não sabe quem é ela. Ela não sabe se definir, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega, né, e falando para ela quanto nós fomos prejudicados culturalmente, né? Porque quando se perguntava, me fala de uma qualidade, parece que você era reprimido, né? Não, você só pode falar dos defeitos. E aí, às vezes, você vai chegar numa pessoa hoje e perguntar quais são suas qualidades. Aí a pessoa pensa uma hora, quais são os seus defeitos? Aí faz uma lista assim, né? E o melancólico é justamente isso, né? Ele não sabe quem ele é, porque ele se vê só através do outro. Quando ele perde o outro, ele perde a si mesmo. E você sabe que um perigo que eu percebo muito grande também nos casos de depressão, tem um mito, né? Um mito africano que é de Ossanha. Não sei se você já ouviu falar, mas Ossanha ele é responsável por toda a alquimia da floresta. Então é ele que tem todo o conhecimento das plantas, da medicina. Ele vive dentro das matas. A única questão, né, de Ossanha é que ele acabou se acostumando a viver longe dos humanos, longe de outras pessoas.
E aí o próprio Jung vai falar, né, Jorge, que às vezes a solidão ela é viciante. Só que ela tem um perigo muito grande. E às vezes a pessoa que está na depressão, ela se isola e ela cria uma casca, né? Ela não permite ali que contato com o externo. Ou seja, cada vez mais ela vai ficar ali naquele mundo, né, como o próprio Ossanha faz. Né? Ele realmente foge para dentro das matas e só fica lá. Se tornou viciante, né? Esse fato aí de não querer se envolver com outro. E aí a gente pode falar de um certo egoísmo patológico nisso, perda da empatia. Como é que a gente poderia compreender psicologicamente isso? Olha, o Jung vai falar muito que nós precisamos das experiências, né? Então a gente precisa identificar. Eu pesquiso muito a vida da pessoa, sabe, Jorge? Eu sou bem assim, como é que eram as relações? Porque às vezes também teve um motivo para a pessoa se fechar. Pode também ser um egoísmo, porque tem pessoas que gostam mesmo, né? Não querem se relacionar com o outro, mas isso tem um perigo muito forte. Porque a gente pode pensar também que é uma privação de viver as experiências que são importantes, não é? O adolescente, por exemplo, tem um mito que eu gosto muito de trabalhar com adolescente, que é o mito de Prometeu. Por quê? Porque os pais, eles têm uma idealização muito grande nos filhos. E às vezes o filho quer viver a vida, quer beijar na boca, né, Jorge? Quer ali, né? Quer sair, quer fazer alguma coisa. E às vezes os pais impedem muito disso, né? E o Prometeu, ele era filho de Zeus, né? E Zeus, ele era o controlador, né? Ali do Olimpo. Então ele fala para o Prometeu, fala assim, olha, você não vai descumprir uma ordem minha. E aí o que Prometeu faz, né? Porque o mito é assim, vai lá, rouba a centelha divina, leva lá para os humanos, para que os humanos na Terra pudessem ter luz. E aí Zeus condena ele. Fala, você agora vai viver, né, a fase pior da sua vida. E na verdade Prometeu passa por muitas coisas, né? Mas ele passa numa das maiores experiências dele ali com relação à consciência e ao próprio inconsciente. Tanto que o mito de Prometeu vai falar que desobedecer aos pais é um crime necessário. Porque às vezes o adolescente, ele fica tanto evocado ali, né, em fazer a vontade do pai, em fazer a vontade da mãe, que ele entra numa profunda depressão. E às vezes o pai nem percebe. Às vezes olha ali, não, ele é introvertido, ele é mais quietinho, né, nossa, é uma gracinha, né, mas às vezes ele tá ali num profundo desespero, né. É interessante isso que você está falando, que dá para pensar que a depressão é um fenômeno regressivo da psique, até de uma certa forma infantilizado, de uma volta para dentro, né? Onde a pessoa é boazinha demais, né? Não vou sair não, mamãe, não vou beijar na boca da vizinha não, papai, sabe? Aquela coisa bem, amém, né? Submissa, subversiva, uma submissão meio até de covardia, né? Também não vou crescer, não. Você trabalha para mim me dar dinheirinho aqui, né? Deixa eu aqui no meu sofazinho o dia inteiro jogando meu videogame, né? E uma anulação de identidade, seria isso? Ah, com certeza. E você sabe o que também a gente pode pensar, Jorge, que é também uma falta de coragem para assumir as responsabilidades. Porque olha só, né? Quando o Jung vai falar também do processo de metanoia, vamos pegar uma pessoa ali que está com uns 30 anos de idade. Qual que é a queixa maior? Né? Ah, eu não tô bem com a minha vida, tem alguma coisa aí que não está faltando. Sempre tem muito essa volta, né? Assim, ou não está realizado como queria, ou não está ganhando como gostaria. Mas tem uma coisa que eu li até no livro da personalidade do Jung, que eu achei muito interessante, que a gente pode comparar essa mudança de vida como uma retirada de pedra. O que seria essa retirada
da pedra? Seria cortar relacionamentos, padrões e até mesmo cargas que foram colocadas durante a sua vida. E aí quando essa pessoa chega, né, Jorge, qual que é a queixa às vezes? Relacionamento não tá legal, padrões que foram colocados pelas, né, socialmente, culturalmente, que nós vemos aí um coletivo muito forte. A família, carga, né, de relações passadas, né, de lá de quando era criança que ainda não foi olhado. A gente precisa pensar, né, Jorge, que a individuação ela não acontece porque a gente quer, né? É interessante, Dani, porque isso é um dos pontos, você cutucou um ponto que eu vejo que a impressão que eu tenho é que na pós-modernidade a depressão vem porque as pessoas não estão mais no caminho de individuação. Elas romperam com a individuação, elas não sabem quem elas são. Aí tem um comprometimento do eixo ego-self e a coisa desanda exatamente por aí, né? A pessoa não sabe quem que ela é, o que que ela gosta, o que que ela está aqui fazendo na vida, né? Está lá totalmente perdida, não leva a sério a própria vocação. Dani, eu fico horrorizado hoje, né? A gente vê um exemplo disso no nosso governo, né? O cara que está lá como gestor não é gestor coisa nenhuma e não faz questão nenhuma de ser gestor, sabe? O cara é jogador de futebol, o cara joga mal e ainda, sabe, acha que é bom, né? Que é uma coisa meio de arrogância, né? Uma coisa, sabe? O cara faz questão de ser um advogado medíocre, né? Aí você fala, cara, você não vai estudar, não. Eu, não, vou pro barzinho, né? Uma coisa meio insolente, indolente, né? E você fala, caramba, esse cara tá jogando a vida dele própria fora, né? Eu fico vendo no meio, né, na área da música, o tanto de gente que tem talento, o cara joga fora o talento. Fala, cara, mas como é que se boicota? Como é que faz isso? Indo contra a própria natureza dele, né? E, Jorge, parece que a vida não tem sentido, né? Dessas pessoas. Exato. É sem sentido, parece que é sem graça. Você percebe nitidamente que não tem aquilo que dá energia, não tem o eros, não tem aquilo que traz você para olhar para a sua vida e perceber os aspectos que você precisa trabalhar, que você precisa organizar. Sabe, Jorge, o que eu penso muito assim, e que é uma coisa que faz muito sentido para mim, você fazer as escolhas, né, assumir essas responsabilidades, é como você saltar no abismo, sem ter garantia nenhuma, né? É ouvir ali a voz interior, né, o que está te dizendo, e é o risco. Né? E o que eu percebo é que essas pessoas não querem correr esse risco, porque tem medo. Né? É medo é comodismo. Exatamente. Tem o medo, tem a zona de conforto. Né? E aí quando chega ali, né, a uma fase da vida, aí é quando começa a perceber que às vezes não aproveitou, e aí que não fez as escolhas, e aí parece que não tem mais solução. E aí muitos desses sujeitos também entram num estado profundo de depressão. E é interessante, Dani, porque dentro disso que você está falando, nós estamos falando de uma ligação da depressão com o fenômeno do auto-boicote, né? Falta de amor próprio, falta de se curtir, de se observar, né? Como é que é o nome do mito japonês que você tinha falado? Materaço. Materaço, né? De repente, ela, para sair da buraca, ela teve que olhar no espelho e se reconhecer e se curtir, né? E parece que falta muito isso hoje em dia, das pessoas se curtirem de verdade, né? Se verem, terem consciência de quem elas são, o que elas querem da vida. Seria isso, Dani? Sim, com certeza. São aspectos também, né? E a Manteraço, né? Parece que quando ela entra nessa caverna, a gente pode pensar até como uma regressão da libido, né? Então, assim, acaba-se ali a esperança. Então, essa falta de sentido, né, eu percebo que está muito ligada a isso também, sabe, Jorge?
E realmente fazer as coisas, né? De ir atrás dessas coisas, de começar a olhar esses aspectos, sabe? Às vezes a pessoa está com um pensamento muito negativo, de tragédia, né, Jorge? Vamos pegar a pandemia, né? Começou a dar uma restabelecida, mas a pessoa já está pensando, nossa, mas a próxima vai ser muito pior. Eu realmente não vou ter mais o que fazer. E aí você olha para a pessoa, Jorge, ela nem está tão prejudicada assim financeiramente. Mas às vezes é outros aspectos, né? Aí a gente está entrando num outro negócio, Dani, que eu acho fantástico, que é o pessimismo, que parece que é uma das marcas registradas de quem está com depressão, né? Quem já está na melancolia está na depressão, né? E aí é aquela velha história também que eu já vi muito no meu consultório, né? Você fala, oh, você está sendo pessimista, ele olha para sua cara e fala, não, eu sou realista, né? É desse jeito. Realmente, Jorge. Eu sou sincero, né? Eu sou Também. sincero, eu falo que ele é o sincericida, né? Fala que não é nada errado e dá ruim pro lado dele, né? Mas eu acho isso muito interessante. Até outro dia com um senhor que era paciente, há vários anos atrás, ele tinha essa história. Eu sou sincero, eu só falo a verdade. E aí eu perguntei para ele, verdade de quem, né? Essa história não tem outro lado, não tem um lado positivo, não. Porque até a pandemia, se a gente for olhar com toda a catástrofe social que a gente está vivendo, teve vários pontos de crescimento, né? Da gente rever a área de saúde, estruturar os vários serviços. Aqui no Instituto a gente fez 70 mil atendimentos à distância, né? Uma inserção maior no uso da tecnologia. A gente tem boas lições aí, né? De trabalho, né? A galera voltar a dedicar e levar a sério o home office. Tem muita coisa legal também que aconteceu nesse período de crise, né? Mas o super sincero, ele não consegue ver essas coisas boas, né? É porque ele pensa que a verdade dele é a única. Mas o que pode ser verdade para ele não é verdade, não pode ser verdade para o outro, né? E aí, sabe o que eu percebi também? Essa questão das aulas remotas. Eu lembro que antes se falava muito dessas aulas, né, negativamente, e de próprios professores, que assim, dava aula em alguns lugares aí, EAD. E aí nós tivemos que abrir o coração para o EAD. Né? Sim, o ensino remoto, né, que é o que a gente faz aqui no Instituto, eu acho interessante, e depois, inclusive, a gente aqui, eu falo como professor, Dani, quando é que eu falei, como cego, fazer live, virar youtuber, eu falei, cara, não vou fazer isso nem a pau, né, não via graça nenhuma. Hoje a gente faz uma live aqui, dá umas 40 pessoas assistindo, quando você vai ver no outro dia já tem 500, 600 visualizações. É maravilhoso, né? Então as coisas têm um outro lado também, que se você abrir o coração, você consegue perceber isso, né? Mas o pessimista, não. O apocalipse é semana que vem, né? É aquela velha coisa da maldade projetada, né? Parece que ele projeta toda a maldade dele no universo inteiro, né? E você sabe o que eu percebi muito dessa questão do pessimismo? De querer parar a faculdade, sabe? E aí deu até questionar, sabe, Jorge? E o curso? É o curso que você gosta? É o curso que você quer? É o curso que você se vê? Porque eu percebi que isso foi bem coletivo, né? Muita Foi. gente não queria estudar mais, queria parar os estudos e só chorava porque disse que não estava aprendendo nada na faculdade. Porque o ensino remoto, você tem que ter uma disciplina, né? Ele é diferente de um presencial, né? Porque ele te proporciona ter essa questão dos horários e tudo mais. Mas foi algo também que eu percebi que impactou muitas pessoas. E que eu percebo que melhorou, mas que ainda, sabe, está deixando muita gente mais pessimista, sabe, com relação ao futuro, como é que vai ser, depois e quando formar, sabe? É,
É interessante também que a gente tem um outro ponto aqui que você está citando, né? Nós estamos dentro de uma pandemia, né? Lamentavelmente a gente está enfrentando problemas gravíssimos na área de saúde, né? E é interessante também como as pessoas jogam um processo de fatalismo dentro disso, né? Mas que não basta já a gente estar enfrentando a pandemia, você tem que piorar a situação, né? Parece que há uma projeção negativa e meio sombria, né, Dani? Assim, sabe, o cara tem certeza que o mundo está acabando, né? E se não estiver acabando, pode deixar que eu jogo, eu taco álcool em cima e boto fogo. Sim, porque, né, até quando o próprio Jung vai falar do coletivo, parece que entramos numa histeria muito coletiva, sabe, Jorge? Eu nunca achei que a boate, o barzinho, sabia? A festa, essas questões faziam tanta falta na vida de algumas pessoas. Só depois que eu vi o profundo desespero, sabe? A profunda tristeza de não ter o que fazer num sábado à noite. Pelo que você está me contando, então, Dani, se a gente pode traduzir isso para quem está assistindo a gente, a melancolia e o pessimismo geram agonia, né? Geram desespero, seria isso? Sim, com certeza. O melancólico, porque ele se perde. Cadê o eu dele? Estava no outro, né? Então ele, ou nas outras coisas, né? No externo. E o pessimista, esse medo, essa incerteza, né? Talvez de não saber também se vai poder voltar à rotina de antes, as coisas que fazia antes, de não estar aberto ao novo. Porque querendo ou não, Jorge, isso foi quem passou pela pandemia e conseguiu aprender o que ela veio ensinar, sabe? Entendeu o significado dela, não é? Mas aqui a gente está falando, né, inclusive esse é o tema do nosso simpósio desse ano, a Era das Transformações, né, tem muita gente que não está afim de aprender coisa nenhuma, né? Porque é difícil, né? Todo Exato, caminho. a gente está falando de resistência, a gente está falando de personalidades rígidas, né, que eu vejo que inclusive são as pessoas com maior tendência a adoecer e entrar em depressão, né? Os muito vaidosos, né? As pessoas sem empatia. As pessoas fúteis, né, Jorge, que precisa sempre estar com um carro novo, celular muito bom, né? Tem que estar com o externo muito bem apresentado, que buscam a alegria, é, os momentos bons em coisas que estão relacionadas mais ao material, e aí não consegue se perceber nas pequenas coisas, né? E às vezes, é, né, olhar para si de uma forma assim, a fazer coisas que não sejam necessárias, né? O material. Então a gente pode falar que a depressão é uma doença da futilidade e do materialismo. São muitos os caminhos. Eu acho que a gente não conseguiria resumir só a isso. Cada caso é um caso, né? E aí a gente Sim, precisa avaliar. pessoas mais fúteis e materialistas tendem a ter depressão. Sim, isso é um fato. Elas tendem a ter mais depressão, porque não tem o sentido interno. Você pode ir ali na loja, né, Jorge, e comprar a loja. Tá, mas e aí, né? Depois disso. E depois? Né? O que que tem? O que que você tem para oferecer? É só o dinheiro? Então falta algo, né? Sim. Tem uma outra questão, né, que a gente vê demais, né, é a insônia, né, distúrbios de sono é muito comum também nos pacientes com depressão. Sim. E eu tenho percebido que isso é algo muito recorrente, sabe, Jorge? Essa questão da insônia. Não consegue dormir, às vezes tem medo,
né? Temos aí o Phobos, né? Que ele vem sempre durante a noite, né? E que ele traz os sonhos ali, os monstros, né? Os fantasmas durante a noite. E aí eu diria que os pensamentos, aí vem tudo de uma vez, e isso causa muita insônia, pânico, e geralmente essas pessoas, né, Jorge, também se a gente for perguntar a elas não fazem uma atividade física, né, elas não fazem nenhuma atividade para auxiliar, simplesmente não tem para onde correr, né, elas se encontram ali perdidas. O adolescente também tem muito isso, né, Jorge? Só que nós estamos aí na era dos jogos agora, né? Eles têm trocado o dia pela noite. Eu lembro de uma aula que você deu uma vez no Instituto, né? Que você falou da questão, né? Dessa falta de energia também. O adolescente, ele é... Como que eu posso dizer? Ele é comprador do leite com bolacha, né? E aí... eu percebo que essa falta de energia, essa troca pela noite, essa insônia, sabe, é muito recorrente e por vários aspectos, né? Não só relacionados também a essa questão do interno, mas de realmente não fazer nada, né, para que isso mude. E aí você às vezes sugere, né, uma atividade física e tal, mas é difícil. Não sei se eu consigo. Eu durmo o dia inteiro, né? Infelizmente, no meio da epidemia, um dos fatores de risco, né, da Covid é o sedentarismo, né? E a gente viu vários jovens aí adoecendo, pegando Covid e morrendo. Aí fala, mas é novo, o que adianta ser novo, ter 23 anos de idade e ser sedentário? Né? Ou fumando 4 vipers por dia, né? Então, a doença também mostrou muito isso, né? Vi várias pessoas que são atletas pegando Covid, que ele tem a doença, né? Mas pelo fato de não ser sedentário, né, a doença passava por ele, até abalava um pouco, mas não pegava pesado, né? Já o grupo dos sedentários, né, embarcava, né, falecia. É interessante essa questão, até para a questão da nossa imunidade, né? E, lamentavelmente, o que eu vejo de jovem sem energia, com 20 anos de idade, que a cabecinha está parecendo que tem 90 anos, sabe? Rabugento, chato, reclamão, né? E não vai nem na esquina a pé se não for de carro, né? Se possível, come na cama, né? No sofá, para não precisar ter que levantar. E isso que você disse é uma questão muito interessante, Jorge, porque o adolescente, né, o jovem, ele tem muito essa ideia, né, de que ele não precisa fazer uma atividade. E olha, na minha experiência na clínica, a atividade física auxilia muito no processo, sabe? E não precisa ir para academia, né? Ficar lá malhando 2 horas. É uma caminhada que você faz no parque, é uma corrida que você dá na rua de cima da sua casa. Já é algo que melhora a qualidade no dia, já melhora o sono. Gente, tem tanta atividade física legal. Você pode fazer luta, você pode andar de bike, você pode, sei lá, né? Eu falo que atividade física, você tem dança, que é a coisa mais gostosa, né? Dançar, o tanto que isso faz bem para a pessoa, né? E o tanto que é divertido, né? Exato, e olha só, e dança é uma coisa legal, você não precisa sair para dançar, né? Você pode colocar, às vezes, até na TV da sua casa e dançar, né? Sabe uma atividade que eu vejo assim que auxilia muito também nesses casos, principalmente relacionados aí também a essa ansiedade que vem, é o manuseio com as plantas, sabe, Jorge? A pessoa pegar na terra, sabe, entrar em contato com aquele momento ali, sabe? Já faz uma diferença. Bom, muito bom, né? E o contato com a natureza, né? Que a gente pode tirar disso, né? Até porque a gente percebe que à medida que o ser humano foi ficando mais urbano, mais trancado no apartamento, com menos vitamina D na pele, com menos calo na mão,
Parece que a depressão triplicou quando o ser humano virou esse ser de apartamento, né? Sim, exatamente. Certeza. Jorge, tem uma perguntinha aqui. Vou fazer para você, para a gente discutir. Um tipo extrovertido tem tendência à melancolia? Extrovertido? Uhum. Eu acho que... Bom, tenta responder aí, Dani. Depois eu vou na cola, né? Olha, eu acredito que tanto o introvertido como o extrovertido, ele pode estar sujeito sim a uma melancolia, né? Porque olha só, o extrovertido, ele vai depender do momento que ele está na vida dele, né? Se ele tiver muito, né, voltado ali para algo, essa perca pode causar sim, né, uma melancolia nele. Assim como o introvertido, que às vezes pode estar ali, né, numa experiência que também traga esse sofrimento para ele. O que você acha, Jorge? É por aí mesmo. O Jung fala muito disso, né? Da melancolia do extrovertido. E particularmente eu percebo, até porque o extrovertido ele tem uma tendência a se perder dele também, né? Ele foca tanto no objeto que ele cai naquela coisa do mito do japonês que você citou, de não se ver. Né? Ele é tanto objeto, 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 que o eu, cadê? Né? E é por isso que Jung falava muito disso. Né? Tem várias citações do Jung, em várias obras, né? Falando exatamente disso, da melancolia do extrovertido. Né? Agora, a gente não tem, né? Eu falo que depressão dá introvertido, extrovertido. É doença, gente. Doença é democrática, né? E é o que a gente sempre fala: caixão, chifre e doença. Um dia você vai ter um, pode ficar tranquilo, né? Não adianta querer fugir, não, né? Uma hora você pega o seu, né? E assim, o que nós precisamos sempre lembrar, né, Jorge, é que sempre vamos transitar nesses lugares, né? E isso é importante para o nosso desenvolvimento. Mas é como você falou, existem possibilidades, né, de sair daquilo. Né? Dani, eu queria pegar um outro tema que o pessoal não mandou, mas é uma questão também muito comum. O que eu tenho visto de gente entrando em depressão porque entrou num relacionamento tóxico, sabe? O cara começa a gostar da mulher que não gosta nem um pouco dele, ela pisa na cabeça dele, humilha, provoca, aquela coisa assim pesada, né? Que a gente fala de relacionamento tóxico, tem homens tóxicos, tem muita mulher tóxica, isso não tem gênero, né, gente? E depois a pessoa sai arrebentadinha, arrebentadinha de maré, né? Sim, né? Enquanto ela não sai assim, arrebentada, ela não põe fim no relacionamento, né? Por que você acha que isso vem acontecendo tanto nos dias de hoje, que a gente fala tanto de relacionamento abusivo, né? Relacionamento tóxico, Dani? E por que as pessoas não se amam para falar, não, me respeita, me trata bem, pelo amor de Deus? Olha, esse tema aí, hein? Era tema aí de muita. É um tema que eu gosto muito. Foi um dos temas do meu TCC também, que eu falei um pouco disso. É um tema que eu gosto muito de estudar. Eu percebo, Jorge, que as pessoas, né, elas buscam muito no outro, né, aquilo que de certa forma também está apagado nelas. Então já tem muito essa questão, né, que o próprio Jung também vai falar. Eu percebo que as pessoas elas não sabem mais o que elas querem. Elas querem qualquer coisa, sabe? Que supra ali, né, aquele momento de carência, que dê o retorno para elas. É muito importante saber o que você quer numa relação e o que você não quer. Vou pegar essa questão que você falou do homem. Às vezes a mulher falou para ele que não queria nada sério, que não, já deixou as claras. Mas às vezes também ele estava lá insistindo. Ela que não é boba também aproveitou, né? Mas Exato. Mas o que eu vejo de relacionamento, que o cara tem lá todos os avisos, ó, essa menina é uma encrenca. Né? Que nem eu falei, isso para nós não tem gênero, a gente vê, tem homens maravilhosos, tem mulheres
maravilhosas, mas também tem mulher que não presta e tem homem que não presta, né? O cara tem todos os avisos, ó, encrenca, você vai se arrebentar inteiro, né? Parece que a pessoa tá polinho e pula de cabeça, né? E depois que tá lá embaixo, no fundo do poço, arrebentado, fala, por que que eu não escutei? Aí briga com os amigos, briga com a família para manter o relacionamento, né? Enquanto pede a conta, né? E é interessante, Dani, a quantidade de pessoas que estão relacionando, e aí durante o tempo que ela está relacionando, ela não consegue evoluir, não consegue crescer, não consegue trabalhar direito. Né? Você já viu um caso assim? Que em vez da vida da pessoa andar para frente, começa a dar tudo para trás. E assim, fica só naquele ciclo ali. E sabe o que eu percebo também bastante? Tem um livro do. Ah, eu esqueci o nome agora, mas é do Jungiano também, é Amor e Teai, se eu não me engano, que eu gostei muito desse livro. E ele vai falar. Amar Isso, trair, sim. isso. Ele vai falar uma questão interessante do quanto nós caímos o tempo todo. Porque, como você disse, né, a pessoa ela já tem todos os indícios, mesmo assim ela continua insistindo naquela relação, mesmo sabendo, né? E aí tem muitas questões ali, muitas fantasias, né? Nunca mais eu vou conseguir uma outra pessoa, nunca mais eu vou encontrar alguém. E às vezes a pessoa nem para perceber o que ela está recebendo ali. Exato. Esse livro do Aldo Carotenuto recomendadíssimo, né? Amar trair, né? Olha, É um analista italiano fenomenal, né? Gosto muito dele, né? Jorge, e se você me permite também falar mais uma coisa, sabe o que eu acho muito interessante nesses casos? É que a pessoa ela não reconhece a si próprio, né? Ela não Sim, percebe ali quem ela é. Ela tá tão fixada, né, no que o outro é, que ela não sabe quem ela é. e o que eu acho mais interessante é o seguinte, a pessoa não vê que ela está andando para trás. Eu conheci gente que trabalhava, que largou o emprego, que, sabe, ela vai andando para trás, larga estudo, ou começa tudo a travar. Não sei se você já viu isso, né? Pessoa que está num relacionamento desses, ela não tem prosperidade. Parece que o relacionamento é maldito, né? Sabe? É, É tão interessante, né? Hã? entra uma questão até patológica, né? Sim. Porque já entra num algo que já se percebe que não tem nada de saudável, né? Que tá, quando a pessoa, é como você disse, quando a pessoa parece que está lá no fundo do poço, que ela fala, nossa, o que que eu fiz? Que parece que ela não estava percebendo tudo o que estava acontecendo à volta dela, né? O que ela estava perdendo com essa relação. E é interessante porque até na alquimia é a Nigredo, né? Parece que tem que dissolver até não ficar mais nada, né? É a noite escura das almas, né? Meu bem foi embora, olha que coisa linda, né? Ô, depressão pesada que faz a galera cantar sofrência, né? Chamar, né? Marília Mendonça, aquela coisa toda, né? Cantar chorando com mãozinha no coração, um bolero antigo, né? Ela partiu do Tim Maia, né? Ela partiu, né? E nunca mais voltou, oh, meu Deus, vamos chorar, né? Aí você olha pra pessoa também, ela é uma Gabriela, né? Ah, não, eu nasci assim, cresci assim, quero morrer assim. Exato. Uma falta, assim, de amor, né? Porque tudo aquilo que fere a nossa dignidade não vale. Né? Isso é em tudo, né, Jorge? É em trabalho, é em relacionamentos afetivos, com amizade, né? Tudo aquilo, né, que fere a sua dignidade passou do limite, né? Tudo que é demais é além da conta. A pessoa não consegue. Ela vai chegar num momento adoecidíssima, né? Porque ela vai adoecendo, né, Jorge, nesse tempo. Mas quando ela Eu, está lá. sim. E eu lembrei de uma frase do Raul Seixas, né? No medo da chuva, que é maravilhosa, né? Pois quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Pesado, né? Pesado Hã? mesmo. Essas,
essa questão afetiva, né, parece que é algo que cada vez mais vem crescendo, né, Jorge? Porque às vezes você acha que é época, mas é o tempo todo, né? É, eu acho que entra muito essa questão da pessoa, sabe, não olhar para si mesmo. Eu acho que sempre É, vai ser isso, né? Dani, esse tema a gente pode fazer 50 lives para falar sobre depressão, que não, a gente não esgota, né? Nós estamos chegando nos últimos 5 minutos finais. Eu queria que você falasse um pouquinho também nesses 5 minutos finais do curso que vocês estão idealizando de mitologia e psicopatologia, né? E suas palavras finais nesses últimos 5 minutos. Tá bom, então. Bom, a gente já tem data para iniciar o curso, a gente vai começar a divulgar agora essa semana, mas a previsão é para começar dia 8 de fevereiro. É, os professores que vão dar aula, né, são pessoas que já vêm estudando, né, bastante sobre o tema. E o interessante, né, que nesse primeiro módulo a gente vai trazer uma diversidade aí para a gente começar a explanar, né? Então a gente vai ter mitologia africana, vai ter mitologia japonesa e chinesa, vai ter mitologia suméria e uma outra também, né? Porque a gente vai tentar também resgatar a mitologia do nosso Brasil, né? Que muito é esquecida, né? Dos tupis guaranis, do xamã. E então a gente vai ter muita novidade interessante. Já quero aproveitar e convidar todo mundo para participar do curso. Vai ser bem legal. É eu e o Léo que está coordenando, né? O Léo já fez várias lives aqui. Todo mundo já conhece a bagagem que o Léo tem. Professor Leonardo Então, Tonda. isso. Então a gente vai trazer tudo isso. Vai ter aula também da Irene Gaeta e ela vai trazer um tema interessantíssimo que é sobre mitologia pessoal. Que a gente vai poder realmente aprofundar muito assim nos conceitos do Jung, né, nessa questão mesmo de se conhecer. E aí eu quero convidar vocês, fiquem de olho aí nas redes sociais do Instituto, compartilhe aí com o pessoal, vamos participar do curso com a gente, vamos adquirir conhecimento junto. A mitologia é fantástica. E eu quero agradecer, Jorge, pela oportunidade de estar aqui falando com você desse tema. Acho que é muito bom essas lives que você está fazendo. Tem ajudado muitas pessoas, porque eu já ouvi muitos relatos, né, de pessoas que assistiram a live, que foi muito bom. E quem, né, também estiver nos assistindo, lembre-se que você não precisa passar por isso sozinho. Nós hoje lá no Instituto, né, tem vários profissionais, todo mundo estuda bastante, já entende bastante também sobre todas essas questões, estão cada vez mais buscando conhecimento. Não se sinta sozinho. Procure-nos, né, Jorge? E nós estamos lá para ouvir vocês. Muito bom. E aproveitar, Dani, para falar que depressão tem cura, gente. É tratar, é melhorar, seguir em frente. Depressão tem tratamento, tem cura, né? Até que um dos absurdos que eu escuto é que eu estou tratando de depressão tem 30 anos. Não, não. Você não está tratando de depressão tem 30 anos. Você está se enganando há 30 anos, né? A depressão tem tratamento, tem cura. Então, procure a equipe certa que você consegue chegar na cura. É isso aí. Boa noite, então, para todos. Maravilha, brigadão, né, Daniela Almeida, né, nossa parceira aqui, coordenadora do curso de Mitologia e Psicopatologia, que começa agora dia 8 de fevereiro. Né? Até a próxima, gente. Né? Na semana que vem a gente não vai ter live, porque nós temos o simpósio, né, o nosso simpósio regional, mas daqui a 15 dias a gente retorna. Grande abraço a todos. Tchau, Valeu! tchau, gente. Fique em paz. Um abraço.
Oi.